Nosso assunto de hoje é a viagem do apóstolo Paulo de Israel até Roma. Deus, o Todo-Poderoso, já havia profetizado que ele iria testemunhar em Roma. O profeta Ágabo havia profetizado que ele seria preso. Uma vez preso, ele foi julgado. Mas não havia motivo para nada. Então, os judeus resolveram matá-lo. Quando se viu em perigo, Paulo, que era cidadão hebreu e romano, apela: eu quero ser julgado por César, eu quero ir para Roma. E aí então o governador decidiu que assim seria feito. Para você ter uma ideia, Paulo entra dentro do navio para ir para Roma como prisioneiro. Prisioneiro. Imagina que eu fosse pregar num dos maiores países do mundo. Imagina que você fosse pregar num dos maiores países do mundo. Você sentaria aí como prisioneiro? Você não ia reclamar horrores. Mas Paulo aceitou. Veja bem, dentro do navio tinha o capitão e os tripulantes. Tinha o centurião e os soldados. Tinha os viajantes e tinha os prisioneiros e a carga. Na verdade, se tinha alguém na primeira, na segunda, na terceira classe, Paulo era da quarta classe, da última. Ou seja, dentro do navio ele não era nada. Ele entrou por baixo dentro do navio. Mas logo que começa a viagem e chega num determinado porto, Paulo avisa: olha, tá vindo uma tempestade aí. E vai haver muito prejuízo para o navio, para a carga e até para nós. Ele fala isso com o centurião. O centurião vai até o capitão e fala: olha, tem um prisioneiro meu aí que está dizendo que está vindo uma tempestade, que nós vamos ter problema. O capitão fala: não. Quem vai acreditar num prisioneiro? O centurião preferiu acreditar no capitão. Não vai ter nada, não vai ter problema. Só que quando a viagem começa, a tempestade chega. E quando a tempestade chega, começa a aparecer a diferença entre o apóstolo Paulo e as demais pessoas dentro do navio. Em Atos, capítulo 27, versículo 37, diz que havia 276 almas no navio. 276 pessoas, agora, tomado por uma tempestade avassaladora. A tempestade durou, segundo Atos 27 e 27, 14 noites até que o navio batesse numa praia. 14 noites de tempestade. Aí muitas vidas já começaram a questionar o seguinte: quem é esse homem que consegue descobrir que uma tempestade está chegando? Onde? Como? Quando? Que Deus é esse que revela para esse homem? Aí que você começa a perceber, sabe o quê? Que Paulo começa a se distinguir no meio das pessoas. Ele é uma pessoa diferenciada. Ele tem acesso a Deus. No mar, açoitado por uma tempestade, o barco à deriva, jogando coisa fora, 14 noites. E só tem um que sabe o que vai acontecer. Sabe? Se você é de Deus, se eu sou de Deus, nós somos diferenciados. Se Deus quiser pegar você de baixo e colocar você em cima, Ele coloca, porque Ele é Deus, é Ele o Todo-Poderoso. A situação de Paulo já começou a mudar quando as pessoas começaram a ver que ele era um homem de Deus.
Isso muda você. Isso muda a sua situação em relação às pessoas que você vive. Isso muda a sua situação diante da igreja, diante da família, diante do bairro, da cidade onde você mora. Porque Deus pode agir de forma sobrenatural. De forma sobrenatural, foi revelado a Paulo que haveria uma tempestade e que haveria prejuízo para o navio. E agora a tempestade chegou. Todo mundo temendo a morte. Ele não. Ele tranquilo. Ele só de boa. A diferença é essa, meu querido. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, os céus te avisam, os céus te socorrem, os céus te ajudam. E as pessoas ficam boquiabertas de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, continue na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Deixa Deus te dirigir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque você vai ser uma pessoa diferenciada nessa sociedade que nós vivemos.